Todo ser humano nasce com bondade no coração, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas, por causa do pecado, nós nos afastamos do Senhor e ficamos vulneráveis aos ataques do inimigo, que aproveita das nossas fraquezas para causar destruição. Mas como uma pessoa pode ser usada por Satanás para impedir o agir de Deus na sua vida? Em primeiro lugar, por permissão de Deus, porque os demônios não fazem nada sem a permissão do Senhor. E em segundo lugar, as pessoas que maquinam o mal, que guardam maldade no coração, são usadas pelo inimigo para trazer divisão, brigas, mentiras, discussões, fofocas, e em tudo isso, Satanás fica camuflado para que não percebamos que é ele quem está por trás. Por isso, precisamos pedir a Deus discernimento e proteção espiritual, para que quando as pessoas chegarem até nós influenciadas pelos demônios, nós estejamos blindados e fortalecidos contra todo ataque do mal. E outra coisa muito importante que você precisa saber é que o seu irmão não é o seu inimigo. Veja o que a Bíblia diz. A nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso quer dizer que quando alguém tenta te ferir ou te prejudicar de alguma maneira, o diabo está agindo através da vida dela. Por isso, a partir de hoje, tenha um olhar espiritual e não foque na pessoa, mas sim no que está por trás dela. No livro de Gênesis, vemos o primeiro caso de homicídio cometido contra o próprio irmão, que aconteceu entre Caim e Abel. A Bíblia conta que Satanás plantou a inveja no coração de Caim e isso fez com que ele matasse o seu irmão. Por isso entenda, as pessoas não são suas inimigas, mas o inimigo pode usá-las e você precisa ficar atento e vigiar para que a mágoa e a raiva não dominem o seu coração. A Bíblia diz algo muito importante sobre a batalha espiritual. Veja o que está escrito. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O apóstolo Pedro nos alerta para ficarmos atentos e não abrirmos brechas para o inimigo, pois ele quer acabar conosco. E infelizmente, muitas igrejas e pastores têm ensinado as ovelhas a receberem as bênçãos de Deus e como alcançar a prosperidade financeira, mas poucos têm ensinado a reconhecer as ciladas do inimigo. Por isso, neste vídeo eu vou te mostrar 7 estratégias que Satanás usa contra o ser humano e como podemos nos defender delas e alcançar a vitória. Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá. Em primeiro lugar, o diabo faz com que as pessoas duvidem da sua existência. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem que o diabo não existe, que isso é invenção do homem, que o inferno também não existe ou que o inferno é aqui nessa terra? E essa estratégia do inimigo está funcionando muito bem, pois enquanto as pessoas acham que ele não existe, elas não se importarão com a sua maneira de viver e serão facilmente manipuladas. Quanta destruição o inimigo tem causado nas famílias e no mundo. E quando essas coisas acontecem, achamos que a culpa é somente do ser humano. É verdade que a maldade está no coração do homem, mas o diabo aproveita as brechas para colocar pensamentos e ideias malignas, a fim de causar mais destruição. Segundo, o diabo rouba a palavra de Deus dos corações. Jesus contou a parábola do semeador que saiu para semear. Enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves vieram e a comeram. Ao interpretar essa parábola, Jesus disse que essas aves simbolizam o diabo, que vem e arranca a palavra do coração para que a pessoa não creia e nem seja salva. Mas afinal, qual é esta palavra? É a mensagem do Evangelho, que revela o quanto somos pecadores e que mostra a necessidade urgente do arrependimento. Jesus disse que quando essa semente é pisada, ou seja, ignorada pelas pessoas, o diabo vem e tira essa semente, porque ele sabe que ela pode transformar o coração do homem. Terceiro, o diabo semeia o joio no meio do trigo.
Em outra parábola, Jesus conta que enquanto os servos de Deus dormiam no campo, o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo. Ou seja, os filhos do maligno infiltraram no meio do povo de Deus. Isso mostra que muitas vezes o diabo trabalha de dentro para fora. Ele usa pessoas com aparência de crente, usando palavras da Bíblia, mas que na verdade são filhos do maligno. Elas estão nas igrejas, possuem cargos de liderança, mas pertencem ao reino das trevas e estão ali somente para causar contendas e divisões. E perceba nessa parábola que o inimigo semeou o joio exatamente no momento em que os filhos de Deus dormiam. Ou seja, enquanto a igreja dorme, o diabo trabalha. Quarto, o diabo oprime as pessoas com enfermidades. A Bíblia fala de algumas pessoas que o diabo oprimiu com enfermidade. É o caso de Jó, por exemplo, da mulher que andou encurvada por 18 anos por causa de um espírito de enfermidade, e de outras pessoas com surdez e doenças mentais. É lógico que nem sempre as doenças são causadas por demônios, mas há muitas pessoas que vivem oprimidas por enfermidades provocadas pela ação do inimigo. E quando elas entregam suas vidas para Jesus e se arrependem dos seus pecados, elas são totalmente curadas. Nós precisamos ter discernimento espiritual para não agirmos como os amigos de Jó, que o julgavam e diziam que Deus o estava punindo. Mas quando nós lemos o livro de Jó, descobrimos que é Satanás que estava por trás de todo aquele sofrimento e que Deus permitiu aquela tragédia para que o inimigo saísse derrotado e Jó ficasse mais fortalecido. Quinto, o diabo atormenta as pessoas que guardam rancor e mágoa. Quem não perdoa não tem paz. Quem guarda mágoa e ressentimento, além de viver atormentado, pode ser um instrumento do diabo para se vingar da outra pessoa ou desejar o mal. Em Efésios capítulo 4, diz que quando ficarmos irados, devemos buscar a Deus e perdoarmos o mais rápido possível, para não darmos lugar ao diabo. A Bíblia mostra que a forma mais fácil de liberar o perdão àqueles que nos feriram ou prejudicaram é reconhecendo o quanto fomos perdoados por Deus, mesmo sem merecermos. Sexto, o diabo cria ensinamentos falsos para enganar as pessoas. O apóstolo Paulo fala que nos últimos tempos, muitos abandonarão a fé e seguirão a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E uma das coisas que mais ouvimos ultimamente é que todos nós servimos ao mesmo Deus e que todos os caminhos levam a Deus. Porém, essas afirmações são grandes mentiras que o diabo tem usado para nos desviar do único caminho, verdade e vida, que é Jesus Cristo. E a cada dia, Satanás cria e propaga novas religiões e filosofias, que pregam a paz e o amor como se elas fossem caminhos alternativos, que nos levam para o mesmo fim. Mas a verdade é que não há outros caminhos. Veja o que está escrito. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esses caminhos inventados pelo homem, na verdade, são atalhos, que quando chegam ao fim, dão em um grande abismo. Por isso só existe um modo de não sermos enganados: conhecer a verdade que está em Jesus. Quanto mais você lê a Bíblia, ora, ouve pregações, mais você irá conseguir identificar e fugir dessas mentiras do diabo. Sétimo, o diabo ataca a mente das pessoas. Eu sei que muitas pessoas sofrem porque não conseguem parar de pensar em coisas ruins. E geralmente é porque elas estão enfrentando lutas e tentações. Mas a Bíblia também diz que o diabo lança setas inflamadas em nossa mente. E nós achamos que esses pensamentos vêm de nós, mas não são. Satanás é quem coloca mentiras na nossa cabeça e nós precisamos usar a fé para vencer o ataque espiritual. Ele nos faz achar que nós não temos valor, que não merecemos o perdão de Deus, coloca dúvidas a respeito das promessas do Senhor para as nossas vidas e diz que os nossos problemas não têm solução. Além disso, ele põe na mente das pessoas que elas não precisam renunciar suas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. Ou seja, a mente é um campo de batalha em que o inimigo trabalha incansavelmente para nos afastar do Senhor. Então fique muito atento a isso.
Essas são as 7 formas que o diabo usa para agir na vida das pessoas. Mas se recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, sabemos que estamos do lado do vencedor, e Ele está disposto a nos proteger e nos ajudar. Por isso, não se esqueça, o diabo pode até tentar, mas a decisão final sobre o que fazer será sempre sua. Então resista a ele e seja obediente à palavra de Deus, pois o Senhor promete que estará sempre ao seu lado. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal. Deus te abençoe.